Em relação à prova, portanto, nós temos no direito probatório uma das melhores construções legislativas no mundo, não há dúvida, em que o Código de 73 estabelecia já um grande avanço na distribuição da prova, nas suas modalidades, nas suas formas, como ela poderia ser expressa, né? Mas, na verdade, a base da prova, ela se encontra lá na Constituição Federal. Lembrando a todos que lá está o contraditório, a ampla defesa, né? E, evidentemente, o amplo espectro que cada um de nós temos na utilização, como jurisdicionados que somos, na utilização dos meios probatórios devidos. Aquilo que vai se dizer prova moralmente legítima. Né? E evidentemente que com isso o Código de Processo Civil não pode fechar hipóteses em que a prova, na verdade, ela venha a ser uma prova fora da própria relação dos meios probatórios permitidos no Código de Processo Civil. Existem outras situações em que o Código de Processo não prevê, mas a prova, ainda que seja um meio inédito de prova, está se colocando sempre em discussão, desde que seja ela moral e legitimamente alcançada. Não se pode trabalhar com provas imorais ou provas ilegítimas, né? Cito aqui como exemplo uma conversa telefônica gravada de terceiros em relação à minha pessoa. Eu, se gravei essa conversa, estou fazendo clandestinamente. Agora, se eu fiz parte desta conversa e gravei, nós estamos há muito pouco tempo vendo situação assim na mídia em relação à presidência da República, ao seu ministério, então tudo mais que tem havido em termos de gravação, se eu participei da conversa, hoje a jurisprudência é muito tranquila, ela é remansosa para dizer, bem, esta prova está se prestando como válida, como legítima, como moral, porque a parte que está envolvida estava nessa conversa, ela gravou. Então, há algum tempo atrás isso era absolutamente impensável. Eu coloco há 10 anos, há 5 anos atrás, trabalhar com uma prova que havia ali uma gravação clandestina, ainda que a parte estivesse envolvida nessa conversa, né, como interlocutora, ela na verdade ela teria essa prova negada pelo Poder Judiciário. Porque ela não seria moral. Então vejam como essa questão da moralidade e da legitimidade da prova, ela anda ao sabor não apenas das conveniências dos dias, né, mas também pelas conveniências da própria tecnologia. A prova hoje ela trabalha com um aspecto muito grande, muito alto, de grandes investimentos tecnológicos para que a prova seja realmente trabalhada. Querem exemplo disso, por exemplo, do exame de DNA, que começou lá na década de 80 com 4 locos, hoje ele anda com mais de 60, 70 locos, que são exatamente os agentes investigadores de cada exame desses. Então, aí a própria tecnologia do direito probatório, a própria ciência, elas estabelecem esses avanços que são absolutamente originais em cada dia e cada vez mais o Poder Judiciário tem que se enfrentar, né, tem que se colocar para resolver questões de alegada ilegitimidade ou não, porque a prova é surpreendente. A prova, na forma como hoje nós vemos alguém sendo, vamos lá, entre aspas, seguido pelo GPS, né? Que a pessoa hoje tem ali a sua localização milimetricamente resolvida através do satélite para ver onde é que anda aquele sujeito, o que ele andou fazendo naquele momento. Então, vejam que tudo isso vem a fazer com que a própria jurisprudência venha se amoldando ao tempo e ao modo como esta dinâmica vem se desenvolvendo nos últimos anos, né? Uma coisa assim assombrosa. Eu me lembro que quando tínhamos que fazer uma investigação de paternidade, logo que eu me formei, nós tínhamos que trazer aos autos as fotografias do menor e da mãe, que geralmente ele fica com a mãe, então do menor e da mãe, e o pai, quando contestasse, tinha que trazer na contestação a sua própria foto. Então o juiz, através da prova fotográfica, fazia alguma comparação, se era possível ou não era possível ser filho. Então tudo no campo da possibilidade, né? Nós tínhamos também o exame de sangue pelo fator RH,
que era um fator, que era um exame, desculpa, era um exame que tinha 75% de chance de dar certo, mas 25, vejam bem, um quarto de possibilidade de não ser compatível aquele sangue, né, do pai e do filho. Então, esses 25% ficavam sempre uma sombra enorme de dúvida. Hoje, um exame de DNA diz 99,99999%, são 6 noves após a vírgula, de chances da pessoa ser pai e 100% de afirmação de que a pessoa não é pai. Então, vejam que salto se deu aí. Tanto que ao tempo lá da década de 90, começo dos anos 2000, muita gente entrou com ação de revisão dessas sentenças que condenavam a paternidade a alguém que tinha feito uma prova, no mínimo claudicante, né? Uma prova fraca em relação àquela paternidade. Então muitos pais, resignados com aquelas sentenças, buscaram, e o tribunal, incrível que pareça, o tribunal começou também a aceitar essas causas, mesmo ao arrepio da coisa julgada, que já tinha coisa julgada, na década de 70, 80, lá contra essas paternidades todas. E mesmo assim se entendeu de aceitar. Depois aí a coisa julgada foi represtigiada, né? Foi, enfim, um fechar de portas em relação a esse tipo de ação. Mas isso eu digo isso para mostrar a vocês como a prova realmente ela tem a sua importância e o seu significado na história da humanidade, né? De como eu vou fazer esta prova, né? Hoje, por exemplo, se admitir que uma prova possa ser feita de uma cópia de uma conversa de WhatsApp, é possível. Já se permitia antes até do facsímile, que era um outro instrumento que também muitas vezes se alegava que a prova não era legítima. Também nós tivemos ali a prova hoje através do e-mail, correspondência eletrônica, é toda permitida, que começou lá nos costumes do direito comercial, vejam, em que se aceitou a partir daquele momento, via direito comercial, toda a comunicação eletrônica exercida entre comprador e vendedor, ou até mesmo interessado em algum contrato, tudo isso já existia. Então o direito probatório nessa sua dinâmica vamos dizer assim, é um avanço que cada dia mais nos surpreende. E por isso, claro que o Poder Judiciário tem meio que mitigar esse tipo de avanço, tem que considerar determinadas situações, né, de como vai se fazer, por exemplo, hoje uma escuta num telefone, lá no direito penal, no processo penal, uma escuta telefônica de um criminoso, né, como é que vai se fazer esse grampo para que se possa, afinal, ter acesso só através de autorização judicial. Então, tudo isso, gente, trabalha para que se forme aqui uma permanente dúvida sobre esta questão da prova diante desses acontecimentos todos que acontecem no avanço tecnológico. Então, o próprio judiciário ele tem que ter um poder moderador aqui na aplicação da prova e o seu modelo a ser aceito. Então, assim, conclusivamente, o CPC traz as provas mais utilizadas, ele não traz uma relação taxativa de prova, nem pode. Se vocês pegarem o Código de 73 com o de 2015, vocês vão fazer a comparação, obviamente que a correspondência eletrônica de 73 não existia, então não está lá no texto, mas já está no de 2015. Essas adaptações é que vão sendo feitas, né? E o direito probatório, então, a própria palavra prova já quer significar, né, a sua relevância, que é demonstrar a verdade acerca de determinado fato. Demonstrar a verdade. Que verdade? A verdade mais próxima do real possível. Porque vocês vão ver, autor e réu, ambos têm as suas versões. Cada um tem o seu lado da moeda para trabalhar. Para isso existe a advocacia, né? Exatamente para trabalhar na versão daquele cliente. E é por isso, advocar é trazer a causa para si, né? Então é isso, quando algum cliente me contrata, ele contrata um advogado que está defendendo o seu interesse, então ele vai trazer a sua versão. Mas é a prova que vai estar mais perto da realidade possível. Claro, estou falando aqui da prova legítima, da moralmente trabalhada, né, pela parte,
Não estou aqui falando de prova forjada, por óbvio, não estou falando aqui de simulação de uma testemunha, não. Estou falando da prova que chega mais perto da realidade, né? Daquela parte onde ela argumentou na fase postulatória e ela agora está trabalhando na demonstração do postulado por ela. E se essa relação houver aqui este encaixe absoluto do que disse e agora está provado, nós temos então o sucesso da parte, seja como autora ou ré, na finalização desse processo, e a sentença evidentemente vai saber sopesar esta questão de fato com a questão da prova, né? O fato alegado com a prova demonstrando este fato, né? E exatamente qual é o objeto disto? Não é apenas trazer a verdade, mas também formar o convencimento de alguém. Eu quero convencer aquela pessoa, e até numa conversa com um amigo, olha, aconteceu esse fato, tá, mas que prova que tu tem? Não, tá lá, o cara agora está separado da mulher, então a prova que eu vou dizer, olha, tanto que ele está morando no outro endereço, isso é prova, eu estou convencendo meu amigo de que eu realmente estou fazendo, né, uma alegação que não é pueril, uma alegação séria, uma alegação de fonte e até com indicativos de que eu tenho ali, na minha palavra, uma verdade. E é a mesma coisa que eu faço no processo. Eu vou buscar convencer o juiz. E às vezes isso é complicado porque o cliente quer nos trazer provas e mais provas e mais provas que ele pensa serem provas hábeis, serem provas certas, provas boas, quando na verdade são provas que a nós, advogados, são imprestáveis, né? Embora, então, aqui existe muitas vezes até um certo embate entre cliente e advogado, porque o cliente quer e às vezes exige que se use aquela prova e nós vamos saber filtrar qual a melhor prova, né? Isso vai nos trazer elementos através do estudo da causa, através do qual o tipo de prova melhor, né? Porque tem aquelas provas que não prestam para coisa nenhuma, o cliente, não, está aqui a melhor prova do mundo, está aqui, então a prova que não tem pé nem cabeça, e é por isso então que nós vamos trabalhar com a ideia do direito probatório, para convencer alguém da melhor maneira de que aquela alegação minha feita na fase postulatória corresponde à verdade. Tá? Então é esta a ideia da prova, e a demonstração dela nós vamos ter aqui 4 elementos, né? O tempo, a pessoa, a forma e o lugar. Então, fatores que envolvem a prova. O fator tempo, a história deste fato. Eu não posso pegar, por exemplo, a alegação de uma fotografia, trazer uma fotografia num acidente de trânsito de um acontecimento há 5 anos atrás, trazendo a fotografia daquela rua hoje. Não tem como, porque daqui a pouco a rua até já mudou a mão no sentido de direção, então isso tem a ver com o fator tempo, né? O fator lugar, exatamente, a geografia onde aquele fato aconteceu. Tem que se estabelecer aqui também as condições do lugar, até mesmo o caso da condição climática, né? Até mesmo a questão daquele dia do fato ter ocorrido uma precipitação pluviométrica muito forte. Eu vou demonstrar através de uma estatística ou até de um documento lá do Instituto Nacional de Meteorologia, lá vou lá pedir para o Cleocum, sei lá o que, um documento que eu consiga provar que naquela tarde daquele dia estava realmente chovendo cântaros naquela região. Então isso aqui é uma questão de como nós vamos fazer essa prova. E finalmente, em relação à forma, né, como é que nós vamos apresentar a prova, que tipo de prova é esta, né, como ela se forma por isso. E a pessoa, né, em quem recai a prova, daqui a pouco um erro médico, tem que cair a prova na pessoa do paciente, nos seus exames, quem sabe numa perícia, né, que se faça, às vezes perícia direta ou indireta, né, na pessoa. Então, tudo vai depender, mas o importante é que aqui, neste primeiro tópico, quando diz provar e demonstrar a verdade acerca de determinado fato, para formar convencimento de alguém, cuja demonstração se fará através de fatores como tempo, lugar, forma e pessoa. Por isso, a prova, então, guarda esta importância fundamental para todo o processo. Nós temos também a prova e o objeto da prova.
né? O que é a prova, o que é o objeto da prova? A prova é o meio utilizado, né? É a forma como vai se apresentar, quer dizer, se realizar essa prova para o juiz, né? E o objeto da prova é exatamente o convencimento do magistrado. O que eu desejo provar para isso, né? Então, no processo, o objeto da prova é o convencimento do magistrado. Não é o convencimento de alguém no processo, é para o juiz que eu vou convencer. Não é outra parte, que a outra parte vai estar com a versão dela, né? Quem sabe até numa situação mais ou menos alinhada indiretamente é o Ministério Público, também é possível, mas quem é o mais destinatário, o maior destinatário dessa prova é o juiz, né? Então, sobre o quê? Sobre a existência ou inexistência de um fato, né? O Paulo Rangel, a obra ainda escrita antes do Código Novo, diz que é o fato, a coisa ou pessoa que são levados ao conhecimento do juiz. O fato, a coisa ou pessoa que são levados ao conhecimento do juiz. Então vejam, nós temos duas relações aqui, uma relação objetiva em relação à prova e uma relação subjetiva em relação à prova. A relação objetiva diz com as partes. Eu já disse há pouco como eu vou escolher a prova, que prova melhor eu vou utilizar para aquele determinado assunto a ser provado, aquele determinado fato que eu trago na minha argumentação, lá na fase postulatória, qual a melhor maneira de provar isso para o juiz. Então, recebe a parte uma incumbência de objetividade. Significa que um determinado filtro vai filtrar aquilo que está determinando para a produção probatória, vai filtrar aquilo que está fazendo com que seja útil ao processo e ao convencimento do juiz. Então é por isso que eu tenho uma relação, vamos dizer assim, objetiva com a prova, direta com a prova. Eu escolho, eu rejeito, eu acolho, eu então vou ver qual o melhor meio de convencimento. E é por isso que às vezes esse embate entre cliente e advogado pode existir, né? Eu, às vezes, quando acho que, por exemplo, uma determinada mensagem, uma carta, que aquilo ali não presta, que pode até comprometer o cliente, eu faço com que ele assine até um documento, uma declaração, dizendo, olha, embora a contragosto do advogado, né, estou utilizando sob minha responsabilidade a prova. Tudo bem, a prova é dele, não é minha, né? Eu vou apenas orientá-lo. Tá? Então é importante para que de amanhã depois, olha lá, aquela prova lá acabou, né, nos destruindo no processo. Não, um momentinho. Então eu tenho que ter um documento para mostrar a quem quer que seja que aquela prova foi utilizada ao sabor da única e exclusiva vontade do cliente. Então cuidado também com essa parte que deve se ter em relação à condução que às vezes determinados clientes querem dar ou imprimir à atividade do advogado. O advogado, eu quero dizer a vocês, é um ser independente, é soberano nas suas decisões, dentro do seu ambiente de trabalho, quer dizer, e até envolve com isso o direito de escolha da melhor forma, porque aqui nós estamos trabalhando com a questão técnica, não é a do cliente, que é uma questão apaixonada pela causa dele, né? Então, nós temos que ter aqui o dever de filtro, né, de depuração desta prova. Por isso, alguns cuidados quanto a isso. E claro que a relação de subjetividade se dá em relação ao juiz. Ele vai ver melhor, porque vejam, convencer o juiz significa que ele está usando da sua subjetividade. Não há um elemento objetivo, como hoje querem, por exemplo, colocar aqui a função jurisdicional nas mãos de mecanismos robóticos. Não existe, não tem como nós não colocarmos um ser humano que ali está e vai receber a prova com a subjetividade que é peculiar a qualquer ser humano e não a qualquer juiz. Ele, antes de ser juiz, é um ser humano. Então ele vai tomar aquela prova ao sabor do seu convencimento. Vejam que dar a conhecer é formar convencimento. Quando eu dou a conhecer ao juiz da prova que eu tenho, estou tentando convencê-lo, quero retomar esse ponto. E esse convencimento nós temos duas frentes. A frente da tese do autor e a frente da tese do réu. E é aí que o juiz vai ter que se virar, ele vai ter que determinar, então, subjetivamente, qual a melhor argumentação e se essa argumentação está realmente em paz com a prova trazida. Então, vejam aqui uma relação de subjetividade, como eu digo aqui, em relação à prova, que é dirigida ao juiz, a quem compete avaliá-la de acordo com a sua convicção.
Então, ele é livre para isso. Lembre da independência não apenas funcional do juiz, mas há uma independência também aqui de convencimento, né? Ele não está obrigado a ir aqui ou ali, então, desde que ele demonstre por que foi por esse caminho ou por aquele, está superada a sua decisão, portanto, deve ser assim respeitada. E nós temos ainda, em relação à prova, aqui uma visão constitucional sobre ela. Eu até já disse a vocês, a prova não é só feita para a demonstração da verdade, mas ela é feita também para a demonstração de princípios constitucionais. E aqui nós vamos ver então no artigo 5º, nos nossos direitos individuais, tão bem conhecido por vocês todos, no inciso 55, olhem o que diz lá nos direitos individuais. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa. E agora sim, com os meios e recursos a ela inerentes. A essa ampla defesa. Os meios, leia-se os meios probatórios, os recursos também que se pode utilizar para isso. E vejam que no inciso 56, arrematando o inciso anterior, diz assim, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que se está dizendo aqui? Ora, a prova também deve obedecer o princípio da lealdade processual. E muitas vezes o advogado, junto com o seu cliente, são instados a responder o cliente num processo criminal, por exemplo, vamos dizer assim, a compra de testemunhas, estou falando a grosso modo, e o advogado vai responder junto ao seu órgão de classe, na OAB, no Tribunal de Ética e Disciplina, por esta imoralidade, por essa obtenção de uma prova ilícita dentro do processo. Notadamente, se o advogado está em conluio, está, vamos dizer assim, em combinação com o seu cliente nisso. Então, gente, é muito perigoso este tipo de procedimento ou de comportamento que, a mais das vezes, leva a este verdadeiro problema, muito maior do que um mero processo, né, de uma parte em relação à outra, mas leva também a consequências maiores na área criminal e na área administrativa. Né? E esse advogado, seguramente, se assim condenado, poderá ser até mesmo suspenso. Né? Não digo cassado, que ele deveria ter outros requisitos, mas a suspensão pode existir dependendo da gravidade como ele vai utilizar a sua atividade profissional. No artigo 369 do Código de Processo, diz assim, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, mais os moralmente legítimos. O que eu dizia há pouco, as partes, então, elas não apenas obedecem a uma taxatividade do Código, prova testemunhal, documental, pericial, inspeção judicial, não. Ela vai também, vejam o que diz, utilizar os meios também considerados moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código. Então é óbvio que o Código é exemplificativo e não taxativo no que diz respeito à prova. E exatamente qual é o objeto? Provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do julgador. E com isso eu finalmente passo a ver com vocês a questão das nomenclaturas, onde eu vou deixar aqui algumas delas, né? Vamos ver o que é prova moralmente legítima, prova emprestada, o que significa prova fora de terra, proposição da prova, admissão, produção da prova, assunção da prova e fato incontroverso e fato notório. Depois, mais tarde, entraremos na questão dos princípios, na axiologia que envolve a prova. Tá? Então, eu por hoje, neste encontro dessas duas aulas da semana, eu deixo então este recado a vocês e já disponibilizarei ao longo da semana o material de apoio como sempre, tá bem? Fiquem em paz, que tenham uma semana coroada de êxitos e a gente se encontra no próximo, na próxima semana. Bem, obrigado.